Um garoto sensível e vulnerável. Um poeta bêbado do rock and roll. Um sujeito rebelde e difícil. Um artista incansável e apaixonado. Deu pra ver que ele se escondia atrás de suas muitas faces. Mas quem ele era quando ninguém estava olhando? Teria sido sua vida apenas mais um alerta sobre os excessos do rock and roll? Ou ele estava realmente em busca de uma iluminação superior, talvez para expandir as portas da percepção? Rei Lagarto, Mr. Mojo Rising. Ele podia assumir muitas identidades, mas você provavelmente o conhecia como Jim Morrison. E suas últimas 24 horas vão te surpreender. Às 6 da manhã, Pamela Curson acordou sozinha em seu apartamento em Paris. Ao seu lado, na cama, em vez do corpo quente de seu namorado, ela encontrou apenas um amontoado de lençóis. Confusa, Pamela chama pelo nome do amado. Nenhuma resposta. O apartamento está completamente silencioso. Ela se levanta e cambaleia sonolenta pelo cômodo. Tudo parece como na noite passada, uma pilha de discos antigos do The Doors, um pequeno projetor de filmes Super 8, objetos que a fazem recordar das últimas horas que passou acordada. Exceto pelo fato de que seu namorado não está em lugar nenhum. Finalmente, Pamela checa o banheiro. Ela entra devagar, quase com medo do que quer que possa encontrar ali. Enquanto abre a porta do cômodo, algo lhe diz para se preparar para o pior. A banheira está cheia. Ela agora se lembra. Seu namorado lhe pediu para enchê-la na noite passada, antes que Pamela se deitasse. Até aí tudo bem, tirando o fato de que não parece haver ninguém na banheira. Ela se aproxima e a cada passo a conclusão inevitável cresce em seu coração. Sim, tem alguém na banheira. Um corpo submerso e inchado está ali. Ela corre ao telefone, tentando ignorar a certeza de que já é tarde demais. A polícia chega apenas para confirmar o que já era sabido. Jim Morrison está morto. Será mesmo? Essa é a versão oficial, mas nenhuma autópsia foi realizada. Nenhum amigo ou familiar chegou a ver o corpo de Jim antes que ele fosse enterrado. A causa oficial da morte, ataque cardíaco. Mas para explicar o mistério de sua morte, precisamos conhecer mais sobre sua vida igualmente misteriosa. James Douglas Morrison nasceu em 8 de dezembro de 1943, em Melbourne, Flórida. Filho de um oficial da Marinha, o evento formativo do menino Morrison veio aos 4 anos de idade. O garoto testemunhou um acidente de carro no deserto, com os corpos de diversos nativos americanos ensanguentados na estrada. Já adulto, a cena apareceu em letras como a de Peace Frog, e Morrison costumava dizer que havia absorvido os espíritos daquelas vítimas como uma esponja. Um aluno exemplar, Morrison tinha uma nota média de 88 e um QI de 149. Um pequeno gênio, né? Não é de se espantar que ele tenha se interessado por literatura desde jovem, devorando a obra de filósofos, poetas e intelectuais. A precocidade era tanta que Jim estava lendo livros que nem seu professor conhecia. O garoto entregou um trabalho sobre demonologia do século XVII e o professor precisou checar na biblioteca se aqueles livros citados realmente existiam. Spoiler, existiam, e Jim havia lido todos eles. Mas a essa altura, Jim já demonstrava os primeiros sintomas de rebeldia. Ele foi preso pela primeira vez em 1963, após se embebedar numa partida de futebol americano e provocar os jogadores. Em 1966, a coisa ficou mais sinistra. Ele confessou para as autoridades ter matado um colega de classe e enterrado seu corpo no deserto. A polícia investigou e descobriu que o tal colega estava, na verdade, são e salvo. Mas o que eles também descobriram é que o já maior de idade Jim Morrison havia beijado uma menina de 14 anos na viagem do deserto. Não deu outra, ele foi em cana. Apesar dos pesares, ele passou pela faculdade sem dificuldades, entrando de cabeça na vida boêmia e dedicando seu tempo à literatura e ao cinema. E quanto à música, ela só entraria em sua vida em 1965, quando Ray Manzarek esbarrou em Morrison nas areias de Venice Beach. Nessa época, o Morrison vivia de uma dieta de feijão enlatado e LSD, morando com um colega de faculdade perto da praia. Impressionado com os escritos daquele aspirante a poeta, Manzarek sugeriu que eles formassem uma banda. Pianista com formação clássica, a música era algo natural para Manzarek. Não tanto para Jim, que não sabia tocar nenhum instrumento à época. Ele cantava as melodias de suas letras e o resto da banda complementava com os acordes e o ritmo. A essa altura, o guitarrista Robbie Krieger e o baterista John Densmore também faziam parte da empreitada. Ray tocava teclado, usando uma das mãos para tocar a linha de baixo. Faltava apenas o nome, mas Jim sabia exatamente como chamar a banda. Tomando emprestado o nome do livro As Portas da Percepção, de Aldous Huxley, ele batizou o grupo de The Doors. Foi quando Jim conheceu aquela que seria sua grande companheira,
Pamela Curson. Aquela menina ruiva havia marcado presença numa apresentação do Doors, e os dois se apaixonaram imediatamente. Mas aquele amor inocente logo ganharia contornos cruéis com o passar dos anos. Enquanto isso, Jim ganhava mais e mais confiança a cada novo show. Ele parecia destinado ao sucesso, com sua aparência jovial, o seu jeito rebelde e seu ar intelectual. E a ascensão meteórica do grupo teve início logo após eles assinarem com a Elektra em 1967, quando o single Light My Fire passou 3 semanas no topo das paradas. Enquanto a banda era catapultada ao estrelato, Jim cessava de vez qualquer comunicação com sua família. Seu pai, depois de descobrir o rosto do filho na capa do primeiro álbum da banda, enviou uma longa carta ao garoto expressando sua desaprovação. Já o restante do mundo parecia ter uma opinião bem diferente dessa. E a rebeldia de Jim não cansava de despontar. Quando tocaram no Ed Sullivan, os produtores pediram um pequeno favor à banda, que mudassem a letra de Light My Fire de Girl We Couldn't Get Much Higher, uma referência às drogas, para Girl We Couldn't Get Much Better. A banda concordou. Mas você realmente acha que eles aceitaram essa decisão? Claro que não. E na hora da apresentação ao vivo, mantiveram a letra original. Resultado? Foram banidos do programa. E foi já em 1967 que Jim Morrison cimentou de vez o seu lugar na história do rock. Ele detém o nobre título de ter sido o primeiro artista preso no meio do seu próprio show. É que, após se envolver numa confusão com um policial no camarim, Jim subiu ao palco e disse poucas e boas sobre as autoridades do local. Os homens não gostaram nada e tiraram Jim do show numa viatura. Jim e Pamela seguiram juntos ao longo da década, mas ele já estava envolvido em outra relação, seu romance com a garrafa. A essa altura, ele aparecia bêbado nas gravações da banda e às vezes apagava antes de terminar seus takes. Isso quando conseguia chegar ao estúdio. Os que estavam por perto relataram um homem partido em dois. Quando sóbrio, Jim era um erudito, sensível e refinado, mas quando bebia, virava um verdadeiro monstro. Janis Joplin que o diga. Os dois tiveram um breve affair regado ao uísque que terminou com a Janis quebrando uma garrafa na cabeça de Jim. Até a sua morte, sempre que Janis ouvia o nome Jim, se referia a ele como aquele babaca. O seu alcoolismo afetava não só sua personalidade, mas também sua aparência. O Jim engordou e deixou a barba crescer, como uma versão meio riponga do Papai Noel. Aquele jovem leão das famosas fotos do Doors agora era apenas uma lembrança distante. A relação de Jim com Pamela também estava esquisita. Não era segredo que os dois mantinham diversos casos paralelos, mas agora eles embarcavam em discussões cada vez mais violentas. Um affair que Jim manteve com a cantora Nico, em Nova York, acabou abruptamente quando o Rei Lagarto descobriu que Pamela, por sua vez, também estava envolvida com outro homem. Jim simplesmente saiu da cama de Nico antes que a cantora acordasse e voltou para casa para confrontar Pamela. Nico, é claro, não gostou nada disso. Um episódio mais sério foi quando Jim trancou o pano num closet e ateou fogo nela. Reza a lenda que Morrison ficou possesso após descobrir que a sua namorada era não só viciada em heroína, como estava dormindo com seu próprio traficante. Numa tentativa de mantê-la longe das drogas, Jim tomou a medida desesperada de trancá-la no closet e tentar incendiá-la depois. Irônico para o cantor de Light My Fire, não? Apesar de suas tendências incendiárias, o Doors seguiu em frente, lançando The Soft Parade e Morrison Hotel. Quando se reuniram para gravar o LA Woman, a banda estava em maus lençóis. Jim havia sido condenado por obscenidade após um show selvagem em Miami e as outras apresentações da banda começaram a ser canceladas. Para piorar, Jim era incapaz de aparecer sóbrio nos ensaios e tudo parecia ir de mal a pior. Foi então que a banda decidiu voltar ao básico de vez, trocando o estúdio profissional por um puxadinho improvisado no seu espaço de ensaios. A atmosfera descontraída se mostrou frutífera e LA Woman foi lançado em 1971 para a aclamação do público. Tudo parecia caminhar para um recomeço, o que era refletido na busca de Jim pela sobriedade após anos de bebedeira. Ninguém podia imaginar que essa história terminaria tão cedo. Buscando um pouco de paz e tranquilidade depois da novela que foi seu julgamento por obscenidade, Jim decidiu se retirar para Paris ao lado de Pamela. Ele queria ficar livre do álcool, perder peso e voltar a escrever. Para isso, o casal arranjou um apartamento no charmoso prédio da Rue Beautreilly, no número 17. Jim perdeu peso, escrevia todos os dias e o casal saía à noite para caminhar à margem do rio Sena. Tudo parecia estar bem. Parecia. Até que na manhã do dia 3 de julho, Pamela teve o maior choque de sua vida. No que você quer acreditar? A versão oficial é a seguinte: Jim e Pamela passaram a noite do dia 2 de julho no cinema, assistindo a um filme chamado Pursuit. Eles retornaram ao apartamento, onde, inspirados pela experiência cinematográfica, decidiram revisitar algumas imagens em sua Super 8, de uma viagem ao Marrocos.
Pam foi para a cama, mas Jim resolveu ficar acordado, ouvindo discos antigos do Doors, enquanto tentava suprimir um acesso de tosse. Uma hora depois, ele finalmente vai para a cama e acaba acordando Pamela. Sua tosse piorou e Jim diz estar se sentindo doente. Pamela estava preocupada. Ela ficou ainda mais aflita depois que Jim acabou tossindo sangue e implorou para que Morrison fosse a um hospital. Mas o rapaz era teimoso e fez pouco caso, pedindo em vez disso para que Pamela enchesse uma banheira para ele relaxar. Enquanto Jim fechava os olhos na banheira, Pam voltou para a cama. As últimas palavras que ela lembra de ouvir seu namorado dizer foram: Pam, você está aí? Na manhã seguinte, Pam acordou sem Jim ao seu lado. Ela o descobriu na banheira, debaixo d'água, com um sorriso faceiro no rosto. A polícia foi chamada, mas não havia como contornar o inevitável. A causa da morte foi listada como ataque cardíaco, mas nenhuma autópsia foi realizada. Por esse motivo, há quem diga que não foi bem assim que ele morreu. Existem os que juram que o viram na noite do dia 2 em um bar em Paris comprando heroína. Segundo essa versão, ele teria morrido de overdose no banheiro do lugar, tendo sido levado ao apartamento pelos traficantes para acobertar a história. Uma outra versão diz que Jim e Pam cheiraram heroína naquela noite, já que Morrison morria de medo de agulhas. Como havia uma versão poderosa da droga sendo vendida em Paris, Jim começou a passar mal. Pouco tempo depois, ele teria morrido na banheira como resultado de intoxicação. Mas é claro que muitos acreditam que Jim encenou a própria morte, o que teria sido corroborado pelo fato de que ninguém além de Pamela viu seu corpo antes dele ser enterrado. Para botar ainda mais lenha na fogueira, o cantor havia dito inúmeras vezes em entrevistas que iria fingir a própria morte e abandonar os holofotes de fininho. A verdade? Só Jim Morrison e Pamela poderiam saber. Infelizmente, Pam morreu anos depois, após um bom tempo de abuso de drogas. Ninguém mais pode dizer o que realmente aconteceu com Jim Morrison. O que é incontestável é que Morrison é uma das figuras mais influentes da história do rock and roll. O The Doors segue como campeões de venda e as ruminações poéticas de Jim alimentam os sonhos de inúmeros aspirantes a rockstars. Seu olhar penetrante e misterioso será sempre imortal, pelo menos enquanto a boa música for valorizada. E o lugar dos segredos e mistérios da música de qualidade é aqui no canal Riff. Gostou dessa história? Então curte e compartilha esse vídeo. Aproveita e se inscreve também, conta pra gente qual artista você gostaria de saber das últimas 24 horas. Valeu!